Você sabia que a yoga pode te trazer mais leveza, mais equilíbrio e mais saúde para a sua vida? Hoje a gente vai conversar com a Letícia Guide, que é instrutora de yoga, professora universitária e vai falar para a gente sobre yoga e saúde integral. Então, sejam muito bem-vindos. Ei, amiga. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. E eu vou apresentar então para vocês a Letícia. Nós vamos bater um papo hoje, como eu apresentei no início. O tema é yoga e saúde integral. Então a Letícia, ela foi minha professora, minha instrutora de yoga. Depois eu fiz a formação, né, o Shivam Yoga, não sei se ela vai falar mais com detalhe. E ela tem uma formação, acho que você mesmo pode se apresentar, Letícia, mas é professora universitária. E a gente vai falar, então, sobre todos esses benefícios que é a yoga na nossa vida. Então, Letícia, bem-vinda, gratidão por sua participação. Você tá linda, depois você mostra a barriga pra gente. Ela não tá sozinha, tá? Letícia junto com a Melissa. É enorme. Deixa eu mostrar, deixa eu ver se eu fico em pé aqui. Tô sentada. Tamanho do barrigão. Ai, que linda! Ai, que linda! É gigante. Aqui, eu sabia quando que ia ser, né? Se ia dar certo a live, se não ia, por causa da Melissa. A gente nunca sabe o tempo, Pois né? É, não, mas ela ainda tem um tempinho aí de forno. Bom, Gente, então, boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite da Naila, de estar aqui com vocês, principalmente, né, falando de yoga, que é um tema que eu sou apaixonada, né, então é sempre um prazer poder falar um pouquinho mais dessa prática que fez e faz muita diferença na minha vida, né, foi um divisor de águas mesmo. Eu falo que eu era uma antes do yoga, né, e sou outra depois do yoga. Então, eu queria agradecer a Naila o convite, é sempre bom estar junto com você também, né, e falando desse assunto que é tão gostoso, né. Só me apresentar um pouquinho, como a Naila falou, eu sou instrutora de Shivam Yoga, né, eu fiz a formação em Shivam Yoga em 2007, com o mestre Arnaldo em Ouro Preto, e desde lá, nunca mais eu parei, né. Eu sempre, eu formei em engenharia de alimentos, né, e fui para o mestrado, fiz doutorado, hoje eu sou professora na Universidade Federal de Uberlândia na engenharia de alimentos, mas durante todo esse período o yoga ele sempre me acompanhou, né, então eu sempre mantive as duas coisas, né, eu estava na pós-graduação, mas eu estava sempre dando aula de yoga ao mesmo tempo. E eu falo que isso para mim foi crucial, assim, de eu conseguir realmente manter meu equilíbrio, né, me manter sã, né, e sã não só no físico, né, muita gente acha que o yoga é só postura, é só asana, né, que são as posturas que a gente vê muito, mas o yoga é muito mais do que isso. Eu vou falar um pouco mais dele pra frente, mas ter o yoga na minha vida, né, em paralelo, junto com todas as outras coisas que eu faço, sempre me ajudou muito a manter esse equilíbrio, né, então, pra mim eu falo que foi... Oi. Uma pergunta mesmo, porque você fez a formação em 2007, mas você já praticava yoga antes? Quando que você começou a praticar? Aí eu comecei a praticar em 2005, lá em Viçosa. Na época eu morava lá, estudava, né, a graduação. E lá dentro da UFV, né, Universidade Federal de Viçosa, tinha um projeto de extensão de yoga, né, e aí eu comecei a praticar em 2005, eu estava em greve, né, só que eu ficava lá porque eu estava fazendo experimento. Aí eu brinco que uma amiga me levou pro yoga, literalmente, porque ela me chamou para uma aula experimental, ela não deu continuidade e eu nunca mais parei. Nunca mais parou. Ela que me levou. Aí eu fiz... Né, com yoga, que foi muito interessante, assim, eu estava num momento da minha vida que eu já estava nessa ideia de ficar viajando, né, sabaticando por aí. E aí eu comecei a ir nos lugares mais exóticos. Eu lembro direitinho, eu trabalhava como médica em Mariana, e aí o mestre Arnaldo ficava na rua São José. Para mim, aquela portinha é como um portal mágico para minha vida também. Que eu lembro exatamente quando eu entrei. Aquela embaixo do cinema, né? Quando eu entrei ali, e aí tava o Mukesh, que é um indiano, né?
E eu vi o mural falando que ia ter viagem para a Índia. Aí eu falei, eu quero ir para a Índia. Aí ele falou, não, tem só um pequeno detalhe, você tem que ser vegetariana e praticante de yoga. E aí eu fui procurar, né? E eu lembro que na época você estava como professora, só que antes de eu ser sua aluna, eu entrei no curso de formação. Então foi uma coisa muito louca, assim, por quê? Porque eu fui fazer a formação sem nunca ter praticado yoga. Então eu entrei, eu era muito dura, eu não conseguia sentar no chão. Meditação era algo impossível para mim na época, hiperativa, assim. Tanto que eu consegui, eu lembro direitinho, acho que eu consegui começar a fazer as práticas com você a partir de julho. Né? Já tinha 6 meses de formação de curso, e eu lembro direitinho que no momento da viagem na Índia, que foi no ano seguinte, né, em janeiro, aconteceu alguma coisa, não sei se foi mente, corpo, energia, tudo, que o meu corpo, ele abriu e tem coisas que ficaram flexíveis desde lá e que nunca mais voltaram a ficar rígidas. Tem coisa, a gente sabe, que quanto mais a gente pratica, dependendo da fase, do dia, a gente está mais contraído ou não. Mas teve essa abertura. Por isso, eu vi que a Ju acabou de entrar, é uma amiga que eu falo assim, vai fazer mesmo a prática, vai se formar, porque a gente forma, não é para dar aula para o outro, né? O outro, ele vai ser o espelho da gente o tempo todo. Então, a gente acaba quando a gente ensina, a gente mais aprende. Mas olha só, o público aqui que não conhece, apesar do Arnaldo falar pra gente que é uma filosofia de vida, um estilo de vida, muita gente não sabe. Então, você podia contar pra gente o que é o yoga e por que a gente fala o yoga, tá, gente? Porque senão vocês vão achar que a gente fala errado, né? Tinha que ser a yoga, e é o yoga. Só antes de eu falar o que é yoga, isso que você falou é muito importante, né? Isso do desbloqueio, né? Alguma coisa mudou ali no seu corpo, mas não é no corpo necessariamente, né? Muito provavelmente foi algum desbloqueio a nível mental ou emocional que refletia no seu corpo físico, né? Te trazendo aquela rigidez e que com o processo você liberou isso dali, né? Então, é como se fosse uma chavinha que você virou ali, e aí seu corpo, né? Tudo que você somatizava ali no seu corpo diminuiu ou deixou de existir, né? Então você começa a ter mais flexibilidade física também, né? As coisas estão conectadas. Mas o yoga, né? Por que é o yoga, né? Primeira coisa que você perguntou. Não é que seja errado falar a yoga, mas é um termo, vamos dizer, abrasileirado, né? Yoga é uma palavra em sânscrito, né? O sânscrito é a língua antiga da Índia, e de onde originou-se o yoga, né? Onde ele surgiu há milhares e milhares de anos atrás. Então, no sânscrito, yoga é uma palavra masculina, né? Então, é o yoga, e o O é fechado, né? Por isso que a gente não fala yoga, né? Mas... Não, como diz, não que seja errado, né? Mas o yoga é o abrasileirado aí do yoga, né? Que é a palavra em sânscrito mesmo, né? E o yoga, ele, como eu falei, ele surgiu há milhares de anos atrás, milhares, eles não têm uma data certa, né, precisa, mas são muitos milhares de anos atrás, muito antes de Cristo, na Índia Antiga, né? E ele surgiu não como a gente conhece hoje, né? A gente tem uma prática estruturada hoje que já foi um pouco, entre aspas, adaptada, né, para o Ocidente, né, enfim. Mas antigamente ele era passado no sistema que a gente fala Gupta Vidya, né, que é de boca a ouvido, então, do mestre para o discípulo. Não se tinha muita documentação dessa prática, né, em papel, vamos dizer assim. Isso começou a ter depois, né, mais recente. Mas ele é um sistema filosófico, né? Ele não é um exercício físico, como muita gente acha, né? Apesar de a gente ter as posturas, todo um sistema filosófico de visão de mundo mesmo, de como ver o ser humano, né? Como a gente se enxerga como ser humano, como é a nossa relação com a natureza, com o universo, como que a gente se percebe em todo esse emaranhado aí, né? Dentro da filosofia do yoga tem, na verdade, várias filosofias, né, Naila? A gente, no Shivam Yoga, a gente estuda todas, né, mas dentro do sistema a gente segue 2 filosofias, que é o Sankhya e o Tantra, né, que são 2 filosofias dentro do yoga. Tem o Vedanta, tem várias outras que são também filosofias que surgiram lá na Índia. Só que, porém, elas têm formas diferentes de enxergar o mundo. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque seria uma live só falando disso, né? Mas, só para vocês entenderem.
um outro momento, assim, de repente para um grupo, igual ontem, que foi o Dia Internacional da Yoga, né, 21 de junho. Então, assim, eu participei com um pessoal aqui que tiveram várias palestras, aulas, exercícios, práticas só de pranayama, só do relaxamento, falando mesmo de algo mais profundo. Eu acho que é um momento que o pessoal que estiver participando, se quiser fazer uma pergunta, tá? A Vilma está falando que leu um livro, Dicas de Grande como me ajudou. Eu não conheço, Vilma, se você quiser comentar, se você quiser comentar com mais detalhes, mas qual que é o objetivo aqui? É falar geral, se você quiser falar dessa filosofia que é o do Shiva Yoga, o que ela tem, assim, mas num nível mais geral. E aí, você me lembrando agora, quando a gente fazia as provas lá do mestre Arnaldo, eu lembro que falava muito dessa questão da Índia ser uma sociedade dravidiana e que os hábitos, né, tinham umas características. E eu me lembro claramente dessas características, que era ser não militarista, ou seja, não tinha guerra, ateísta, no sentido de que não tinha um Deus que era valorizado com uma forma humana, mas que tudo era visto como sagrado, tudo, basicamente tudo. Uma sociedade matriarcal e vegetariana. Então, eles praticavam a não violência, aí, porque não tinha, né? Até hoje a Índia, 2/3 da população vegetariana, e essa coisa do matriarcado, que depois que vieram os arianos, que passou a ser da exploração, das guerras, de esse pedaço é meu, o que a gente pode extrair. E é muito interessante a gente estar falando nesse momento, porque esse momento de pandemia é um momento de yoga, de união, e da gente rever esses conceitos. Será que a gente tem que continuar explorando? Será que a gente tem que ser competitivo ou a gente pode cooperar? Né? Colaborativo. Assim, se você intuir esse seu momento como mãe, sabe, de estar gestando, da terra que nutre, tudo isso eu acho muito importante trazer para esse aqui agora nosso, né, que é o momento. Então, você fica à vontade para falar generalizado, e se você já quiser falar dos benefícios da yoga também, porque muita gente está agora, né, buscando meditação, buscando yoga, essas práticas. Então, essas mudam, igual eu estava falando, muda um pouco a visão de mundo, né, como se enxerga o ser humano, enfim, entre essas filosofias, mas o objetivo do yoga, né, ele é buscar essa união, essa integração, né, mente, corpo, espírito, né, então eu ter realmente um sistema todo em equilíbrio aqui, né, não simplesmente eu estar bem fisicamente, alongada, né, enfim, mas que eu tenha um equilíbrio, uma coerência entre o que está na minha mente, né, o que eu sinto e o que realmente é o meu corpo, né, então a minha experiência aqui como ser humano. Então, o maior objetivo do yoga é esse, né, não a gente ter um corpo saudável, fisicamente falando, mas a gente ter, né, mente, espírito, emoções funcionando bem em equilíbrio também, né. Alinhados. E pra gente, alinhados, né, com o nosso propósito, né, a gente tá alinhado com aquilo que a gente realmente sente, que a gente pensa, que a gente fala, né, então buscar realmente esse equilíbrio integral. Eu falo que é um desafio, porque desafio diário. Uma coisa, fala outra, e na hora, exemplo da meditação, eu quero meditar, aí fala que vai meditar, e na hora de agir não age com a meditação. Então, assim, fora as outras coisas do cotidiano que a gente passa essas mensagens que são incoerentes. Mas o que eu queria deixar muito aqui, que é muito diferente de quem já é mestre iluminado, que são os gurus aí que deixaram os ensinamentos pra gente, é que a gente é ser humano em processo. Então, muito que eu falo pro pessoal são as fases, os ciclos da nossa vida, e a gente ser amoroso com a gente. Então, não existe uma competitividade nem de asanas, do que eu tenho. A ideia não é essa. Mas a ideia é eu estar integrada com a minha verdade. A minha mente, são os meus pensamentos servindo ao meu coração. E às vezes, de acordo com o ciclo de vida nosso mesmo, provavelmente um monte de coisa, de ideia, de crença sua vai cair quando a Melissa nascer. Né? Aquela coisa que você fala, vai fazer isso? Vai cair, porque a gente não tem controle de nada. Mas assim, vai estar coerente com o momento da vida de cada um. Eu acho que essa integridade e assim, a gente ter mais consciência, né, Naila, daquilo, porque às vezes a gente realmente não vai conseguir manter isso 100% em equilíbrio e coerente o tempo inteiro.
Mas às vezes, né, que você às vezes está fora, muitas vezes você começa a ter uma percepção de que, opa, né, isso aqui não tá legal. Às vezes você nem vai conseguir mudar naquele momento, mas você passa a ter um pouco mais de consciência de algumas coisas. Isso faz diferença também, né, no nosso processo. Sim. E aí, né, para a gente trabalhar isso, né, a gente tem várias ferramentas dentro da prática do yoga. Uma delas é a meditação, né, que você estava falando no início, e que é extremamente benéfico, né, já até comprovado cientificamente de todos os benefícios que a meditação traz, né, para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio. Então, eu falo assim, tudo é importante dentro do yoga, mas acho que se a pessoa já fizesse só meditação, que não é só, né, ela já estaria, é muito, né, ela já estaria fazendo muito por ela, né. Mas além da meditação, né, a gente tem, então, numa prática, né, eu vou falar da prática que eu dou, que é de Shivam Yoga, mas várias práticas são mais ou menos parecidas. A gente vai trabalhar exercícios de concentração, né, então hoje em dia, com esse excesso de informação que a gente recebe o tempo inteiro, né, de telefone, de celular, internet, televisão, enfim, a gente fica muito pro externo, né, e a nossa mente está assim o tempo inteiro, foca ali, foca ali, foca ali, né, então os exercícios de concentração vão nos ajudar a trazer mais foco realmente, né, a trazer mais concentração para o nosso dia a dia, para as tarefas que a gente realiza. No desafio que você faz, né, que você trabalha muito, né, essa questão do mindfulness, né, que é justamente você colocar o foco naquilo que você está fazendo. A gente trabalha. Falhou um pouquinho o final, mas aí você falou do foco, né, da atenção plena. E eu queria trazer um dado aqui para o pessoal, porque muitas vezes na nossa sociedade, eu mesma já valorizei muito isso, e nós mulheres parece que a gente carrega isso, que é ser multitarefa, né? Então você é a dona da casa, agora tem colega que é médica, está no hospital na linha de frente, tem que chegar em casa, ensinar dever para o menino, ainda deixar a casa preparada porque não está com ajudante em casa. Então, assim, multitarefa. É comprovado que é muito melhor a gente fazer uma tarefa em foco, em hiperfoco, em concentração, do que a gente ser multitarefa. Então, essa coisa que a gente, às vezes, vangloria tanto e valoriza tanto na nossa sociedade ocidental, eu sou multi, eu sou super dinâmica e tal, é legal, mas não no sentido de multitarefa, porque multitarefa você é muito menos produtivo. Então, um dos benefícios, as pessoas falam assim, mas eu não quero meditar para ficar parada à toa, a minha produtividade vai... Muito pelo contrário. Quando você fizer uma tarefa, você vai estar inteirinha nela, e com isso você vai muito mais rápido nas coisas. Quando você está no flow, além do que, não percebe o tempo, né? É igual a gente aqui, quando a gente faz a live, quando a gente assusta, já acabou a hora, porque a gente está de um assunto que a gente ama. Então, assim, eu acho que é muito importante trazer isso. Depois, assim, no final, antes da live acabar, eu gostaria até do seu depoimento, que a Letícia é professora, ela foi minha instrutora, então ela fez o desafio de 21 dias, eu acho que não foi só uma vez, foram 2 vezes, ela já deixou um depoimento em vídeo pra gente, e falar desse benefício mesmo. Então, assim, não é só para quem está iniciando, para quem já medita, a gente tem os nossos altos e baixos, as fases que a gente está mais comprometido ou menos comprometido. Então, eu acho que é muito legal se você puder, depois, no final, trazer esse seu depoimento mesmo, para quem está aí sentindo o chamado, mas acha que não consegue, que não pode. Uhum. E aí, além desses exercícios, né, de meditação, concentração, os dois se misturam muitas vezes, porque a gente usa muito também dos exercícios de concentração dentro da meditação, né, para entrar em estado meditativo. A gente tem o trabalho de respiração, né, que são os exercícios respiratórios, os pranayamas, que para mim também é uma ferramenta assim, muito poderosa, né, principalmente para controle de ansiedade. Então a gente, né, diminuição de ansiedade, síndrome do pânico, essas coisas que acometem muita gente hoje, né, então a respiração... No final? Vamos fazer sim. A respiração, ela traz a gente para o momento presente, né, imediatamente. Nosso dia a dia, a gente respira de forma automática, né? A gente tem respiração que ela é involuntária, né? A gente não precisa pensar ou, né, parar para respirar. Ela acontece aqui enquanto a gente está fazendo tudo que a gente está fazendo, né? Mas, quando a gente passa a fazer a respiração de forma consciente, né? Ou de forma, vamos dizer, voluntária, não sei se posso falar assim, mas que eu estou prestando atenção na minha respiração e estou conseguindo controlar a forma como eu respiro,
isso faz uma mudança quase instantânea, né? Seja a nível mental, de diminuição, né, da flutuação da minha mente, seja a nível emocional, né, de aquietar as minhas emoções e me trazer para aqui e para agora. Né? Então, na hora que eu paro e observo a minha respiração, não preciso nem fazer muito, não preciso nem fazer um pranayama exatamente, mas quando eu paro e observo a minha respiração, já muda tudo, né? Então, para mim, também os pranayamas são uma ferramenta, assim, muito útil, que qualquer pessoa pode fazer sozinho em casa, né? Não precisa nem estar fazendo aula de yoga, né? É uma coisa que é do nosso dia a dia. Então, se a gente aprende a respirar corretamente também, que a gente respira aqui, né, na parte alta do pulmão, então, a partir do momento que eu começo a trazer mais consciência para a respiração mais completa, ter uma respiração mais profunda, isso muda completamente, né, a nossa vida como um todo. Até principalmente aqui a gente é treinado, né? Mulher, para não ficar barriguda, não faz a respiração abdominal. É treinado o dia inteiro a aprender a respiração. Eu estava vendo, aí já não lembro mais a fonte que eu tava buscando, mas falando exatamente do momento que a criança perde essa conexão só do ser e do ego, né? E começa a formar o ego, a respiração dela perde aquela característica de ser abdominal e já começa a ficar muito torácica. E uma coisa que a gente vê muito nos adultos é essa dificuldade de respirar com o abdômen, né? Fica respirando só aqui. A maioria dos alunos, a primeira coisa que me relata quando começa a praticar é, nossa, eu respirava muito errado. Por quê? Na hora que a pessoa vai encher o pulmão, inspirar, ela prende, ela contrai o abdômen, né, em vez de expandir, né, então, é uma das primeiras coisas, e é interessante que são os primeiros benefícios que a pessoa observa, assim, né, que ela já começa a perceber o que muda ali, é muito instantâneo mesmo, né, a questão da respiração. Letícia, você já começou a falar um pouco, então, do que a pessoa experimenta na aula. Fala rapidamente pra gente, assim, o que uma pessoa que vai numa aula de yoga, numa classe de yoga, ela experimenta, e o que basicamente é diferente de simplesmente um exercício físico, que eu acho que é muito importante isso. Às vezes eu faço exercício físico, ele me libera endorfina, me deixa feliz, me deixa cheia de ânimo. Mas, assim, a prática do yoga, pra mim, é muito mais benéfica, eu sinto mais bem-estar com ela, feita pela manhã, diariamente, do que acordar e fazer uma ginástica só, entende? Para mim, medicamente falando, a gente precisa fazer exercício cardiovascular também, o aeróbico. Mas, assim, o que a pessoa experimenta, não dá para falar de todos os benefícios, mas os principais benefícios do yoga, assim, que você pode trazer. Na aula, né, normalmente a gente vai fazer, então, essas partes, né, esses angas. Então, a gente vai trabalhar exercício de concentração, trabalhar respiração, e aí a gente vem para as posturas, né, que são os asanas, que são essas posturas que muita gente posta, né, que é o mais divulgado do yoga. Qual que é a diferença, né, então, dessas posturas para um exercício físico qualquer de alongamento, um pilates, que usa muita coisa do yoga também, né? Então, qual que é a diferença? É a consciência, né? E a respiração. Asana é postura firme e confortável, né? Então, eu preciso estar presente, observando o meu corpo, sentindo as sensações, observando a minha respiração quando eu estou no asana. Não é simplesmente eu chegar ali e alongar minha perna e segurar meu pé, pensando em outras coisas, né? Conversando com alguém, distraída ali. Né? Posso ter um alongamento? Vou ter, né, nessa situação. Mas não é a questão, não é o alongamento em si. A questão é como você se observa na postura, né? O que você está sentindo ali, o que está sendo liberado ali no seu corpo, o que está travado, que você consegue, às vezes, também começar a despertar, né, os porquês daquela situação ali física que você está vivendo, que às vezes tem relação com alguma coisa emocional que você vai liberar. Sabe que eu lembrei que não vou falar nome porque é amiga nossa em comum, mas que quando a gente fez o curso, ela tinha uma né? E aí tinha umas posturas que eram as posturas de consertar, abrir bem aqui, que é o chakra do coração. E às vezes ela chorava compulsivamente na aula, mas na verdade, depois do tempo da formação, a cifose, que era má postura, ela desapareceu e a pessoa mudou a postura, assim, no sentido de estar mais autoconfiante, mais presente, e aquela sensação de depressão foi embora. Então é muito legal. Você tem que falar dos benefícios, mas eu lembrei especificamente
desse caso. Ação, né? Então a gente trabalha através dos asanas a liberação de várias somatizações mesmo, emocionais, mentais, e para isso a gente tem que estar presente, né? Então, por isso a aula é feita em silêncio, né? Assim, com às vezes uma música ali ambiente, mas é para buscar essa introspecção. Como a Naila falou, a gente não está competindo com ninguém, ele olhando para o colega e falando, nossa, ele já segura o pé, mas eu ainda não seguro. Não é esse o objetivo, né? Não é o segurar o pé, é o caminho que você faz para chegar até ali, né? Então, a diferença básica é essa, né? É a consciência que você coloca na postura. Aqui o Carlos está perguntando aqui, eu acho que ele chegou depois, mas vale a pena responder porque pode ser a dúvida de muita gente. Ele está perguntando assim, qual é a principal diferença entre yoga e meditação? Na verdade, a meditação ela é uma das técnicas dentro do yoga. Né? Então, a meditação a gente trabalha vários exercícios para a mente. Né? Então, a gente vai trabalhar... Tá no grupo, ele entrou no grupo. Então, Carla, ele entrou? no momento que você vai começar a praticar meditação, você já é considerado um yogi. Mesmo que você não esteja praticando os asanas, porque é um dos angas, é uma das partes do yoga. É uma das partes, né? E você vai dar o depoimento dela aqui pra gente, esse desafio. Então, a gente fala que no yoga a gente tem 8 angas, né? Que são 8 partes, e uma delas é a meditação. Então, não necessariamente você precisa fazer uma aula completa de yoga com todos os angas para você falar que você pratica yoga, né? Então, a meditação é uma prática que surgiu dentro do yoga também, né? E aí, no final da aula, a gente faz, então, um relaxamento, né, que é o Yoga Nidra, e a gente tem um relaxamento profundo, né, onde a gente consegue realmente liberar tensões, né, liberar várias somatizações ali também. E depois do relaxamento, muitas vezes a gente faz a meditação, né, e aí daí depende também de cada linha, como que é essa estrutura, né. E aí, falando dos benefícios, né, os principais benefícios. Então, falando dos benefícios, né, a gente tem melhoria do sono, né, uma das primeiras coisas que as pessoas me relatam quando começam a praticar também é a questão da melhoria da insônia, né, então o sono melhora muito, ajuda a diminuir quadros de depressão, né, então eu começo a despertar e a liberar algumas questões, né, emocionais, psíquicas, que me ajudam realmente a trazer um maior equilíbrio, né, e a diminuir quadros de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, melhoria da ansiedade, como eu falei, principalmente também por causa da respiração, que ajuda demais, o relaxamento ajuda demais também, alongamento, melhoria da postura, né, melhoria principalmente de tonificação da coluna, que a gente trabalha bastante, que mais? Melhoria da concentração, do foco, né? Como a Naila falou, a gente começa a estar mais presente no que a gente está fazendo, a ter mais, realmente, atenção plena, né? No que a gente faz. O que mais que a gente tem? Nossa, é tanto benefício, né? Eu lembro, assim, que o pessoal falava assim, agora você ficou boazinha, né? Depois que você voltou dessa meditação, dessa prática, você ficou boazinha? Eu falei, não, eu fiquei mais quem eu sou. Então, eu acho, assim, uma coisa que é a integridade, a gente fica mais ligada à nossa verdade, com menos necessidade de aprovação do outro. E galera que pratica yoga, quarentena é o estilo nosso de ser, a gente adora estar em casa, porque a gente gosta de ficar sozinho. Muito pelo contrário, antes na minha vida, eu ficava o tempo todo buscando uma distração, né? Sair, socializar demais, tinha que buscar alguma coisa fora. E com o yoga, a gente sente essa falta de fechar... Carlão, você vai ver, você vai sentir falta de fechar os olhos e estar em contato com você, assim. Nem sempre é fácil, porque tem dia que a gente entra em processo de contração da consciência, e não de expansão, porque a gente lembra de um trauma, de uma dor e tudo mais. Mas quando a gente toca esse lugar, que é um lugar... Cada um experimenta de um jeito, mas é uma paz interior, é uma certeza de que está tudo certo. Nesse aqui agora. Então é muito mágico, né? Muito gostoso, assim, de entrar em contato com a nossa essência, né? Eu acho que... E é esse estar aqui agora que muda tudo, porque a gente vive o tempo inteiro, ou no passado ou no futuro. Né? A gente está oscilando ali o tempo inteiro, ou pensando em alguma coisa que já aconteceu, remoendo alguma coisa, ou projetando alguma coisa do futuro. Né? E na maior parte das vezes a gente esquece do presente, que é o mais valioso, né? É o presente mesmo, por isso tem esse nome, né?
Então, o yoga, ele nos traz mesmo para o momento presente, né? Para o que você está vivendo aqui, agora, né? Então, a gente, depois que começa a praticar, a gente sente muita falta, né? Então, assim, se a gente começa a ficar muito tempo sem fazer, alguma que seja, nem que seja respiração, né? Aquilo vai... Da fonte, a gente não esquece da fonte. Não, Letícia, não esquece. o tempo voa e a gente não tem muito tempo para continuar aqui. Então, eu vou te pedir, como você é instrutora, tá grávida, e eu sei que você está praticando, eu vi lá no seu post no Facebook, no seu Insta, sua prática ontem, no Dia Internacional do Yoga com barrigão, né? Então, assim, fala rapidamente para a gente da yoga na gravidez, se tem contraindicação, como que é essa prática, até se tiver, de repente, alguém que está grávida, é maravilhoso. Eu lembro que no início eu ficava te perguntando, e aí, Letícia, está meditando, e a Melissa e tal? Justamente porque eu acredito muito nisso, escutei muito isso, falando que a mãe, quando ela medita, é como se a criança já entrasse aqui para essa vida num processo mais de luz mesmo, mais dármico, né, mais de propósito. Então, se você puder falar, eu acho que é bem interessante. E aí depois eu vou te dar umas chamadas aí por conta do tempo, tá? Que ele passa. Tá. O yoga na gestação, gente, assim, ele tem inúmeros benefícios, fora esses todos que eu já falei, né? Tem essa questão, principalmente, de conexão realmente da mãe com o bebê, né? É um momento que você tira ali no seu dia, que já é muito atarefado, para você realmente se conectar com o ser que você está gerando ali dentro, né? Que desde pequenininho ele já sente, ele está ali, ele vivencia, né? Tudo que você está vivenciando. Então, para mim, é um momento, assim, especial do meu dia, né? Que eu tiro realmente para estar só com ela, ali, em conexão com ela, né? E em contato com ela, assim, e trazendo essa serenidade, né? Que a gente precisa também, porque é um momento, um turbilhão, né, de hormônio que a gente vive, principalmente no início. É muito receio que você tem, medo mesmo, de N coisas. Então, o yoga, ele traz, nesse momento, um equilíbrio, né, peraí, não, tá tudo bem, tá tudo certo, para você realmente se reconectar. E, para mim, assim, é lógico que tem todas as questões da pandemia, mas para mim foi bom por esse lado, né? De eu poder parar e realmente estar nesse contato com a Melissa, assim, de eu poder curtir isso, né, de estar com ela, de ter mais tempo ali para poder vivenciar. E além disso, né, a gente vai trabalhar todos esses benefícios, né, de redução de ansiedade, de melhoria da respiração, principalmente, porque vai chegar no final da gravidez, igual eu já tô com barrigão, a respiração vai ficando mais difícil, né, por causa da compressão dos órgãos. E assim, é lindo, sabe, poder respirar mais profundo e conseguir expandir isso que está sendo comprimido, né? Então a gente consegue aprender essa respiração e lembrar dela até para o momento do parto, né? Tá, e fora a questão física. Colega, tá? O Vinícius, que é instrutor lá em... Ei, Vini, tudo bem? Ei, Rosana, entrou? Ele é instrutor lá em... entrou, né, também. Então, são os instrutores de Shiva Yoga aí da nossa galera. Ele é lá de Vitória. Ah, então, tá. Fala pra gente de contraindicação, né? Que eu acho que é importante também, porque tem muita gente que está em casa seguindo o vídeo, nunca praticou, e às vezes, eu tenho inclusive um caso de uma ex-paciente que lesionou seguindo um vídeo em casa. Então, assim, a gente sabe desses cuidados, é super recomendado. Então, se você puder fazer isso, e eu gostaria muito, porque tem muita gente aqui que está participando, que entrou, que começou a conhecer o trabalho da menina da transformação. Então, assim, você como colega, como instrutora de yoga, como uma pessoa que já medita, que já participou de 2 desafios, se você puder falar como que é, né, se desafiar ao longo desses 21 dias, quando você tem um objetivo, uma meta, como que você começa, qual que é o fim, e que o fim, na verdade, não é o fim, né? Ele é o fim de um ciclo, porque, na verdade, a gente só vai aprofundando, e são outros níveis de acordo com o momento que a gente está. Então, se você puder falar isso, até para estimular quem está aqui, quem vai entrar e dar o seu melhor por si mesmo, para quem vai fazer de novo, que eu sei que tem gente que vai fazer de novo, para completar mais um ciclo, para mudar de nível, para poder, sei lá, se dedicar mais a si mesmo, trabalhar alguma coisa em específico. Aí, se você puder falar, e aí eu vou te pedir a gentileza de, antes da gente terminar, você guiar a gente num pranayama.
Em relação a essas contraindicações, gente, você fala no geral ou só para gestante? Geral, né? Pode ser geral e gestante também, eu acho legal, né? Já que você está abordando o específico aí, eu nesse momento. Na questão geral, assim, a gente não tem uma contraindicação da prática do yoga em si, né? Porque qualquer pessoa pode praticar pranayama, né? Meditação. Agora, da parte física do yoga, que são os asanas, dependendo da situação física da pessoa, né? Pode ter alguma contraindicação de algumas posturas. Né? Então, às vezes, a pessoa tem uma hérnia de disco e alguns movimentos ela não vai ter que fazer, ou vai ter que fazer adaptado. Ou ela tem pressão alta e às vezes não é indicada ela ficar muito tempo numa invertida. Enfim, a gente vai ter alguns cuidados específicos durante as posturas para essas pessoas que têm condições específicas de coluna, de joelho, de pressão alta, né? Enfim, então, nisso o instrutor que vai poder te orientar. Por isso a gente tem que tomar cuidado com o vídeo de internet, porque você vai seguir, a pessoa gravou, ela não sabe quem está assistindo, né? E aí você tem uma condição específica que você não poderia estar fazendo aquele exercício, né? Daquele jeito. E aí pode acabar levando a uma lesão, né? Você pode fazer errado, né? Você enxerga de um jeito, mas na hora de fazer você faz de outro. Então, a importância do instrutor é essa, né? Ela te orientar e te guiar, principalmente quando você nunca praticou. Agora, se você já tem consciência corporal, já sabe o que você pode, o que você não pode, seguir um vídeo na internet confiável, você consegue ter a consciência, né, do que você pode, qual o seu limite, né, mas o importante é isso também, a gente respeitar sempre o limite do nosso corpo. É muito bonito ver um asana, né, sendo feito ali lindamente, é lindo, né, mas será que meu corpo está preparado para aquele asana hoje? Às vezes não está. É um processo, às vezes eu nem vou conseguir chegar, tem postura que eu não faço, não vou fazer nessa encarnação, né, então... a gente ter consciência também dos nossos limites e nos observar. Tá? Então, cuidado com vídeos, né? Principalmente se você tem problema de coluna, de joelho, articulação, pressão alta, algumas coisas, né? No caso de gestante, a gente, para quem nunca praticou, a gente indica começar depois do terceiro trimestre, do terceiro mês, né? Depois de 12 semanas. Porque esse início da gravidez ainda tem maior risco de aborto, né? Então, se a pessoa nunca praticou nada de exercício físico, de yoga, não convém esperar pelo menos para a parte física. Você pode começar a fazer respiração, você pode começar a fazer meditação lindamente, relaxamento, né? Mas a parte física espera passar as 12 semanas, né? E começa a praticar. E aí a gente vai ter algumas contraindicações de posturas, né? De barriga para baixo, posturas que forçam muito o abdômen, algumas de força, que não convém fazer, né? Tem pessoas que fazem, tem instrutores que fazem invertida sobre a cabeça. Tem, eu particularmente não fiz durante a minha gestação. Não fiz porque eu não sentia que aquilo ali ia trazer mais benefício do que risco. Porque querendo ou não... Para mim, assim, a minha prática agora, eu tenho feito no final da prática, antes do relaxamento, 5 minutos de invertida sobre a cabeça, sabe? Tá sendo muito bom, porque tem hora que eu percebo, assim, quando a gente entra no flow, tá prestando atenção na respiração, tem um ponto de equilíbrio que parece que não força nada o corpo, é muito impressionante. E varia muito com o dia, porque dependendo do dia, a resistência já não é igual. Nossa, muito legal, foi até a ideia do Vini, quando eu olhava, eu falava assim, ele é louco, fica 10, 15 minutos de cabeça para baixo, meditando. E agora tô eu aqui, 5 minutos de cabeça para baixo, meditando. Galera do grupo, vocês não vão precisar fazer isso, tá? Tá doido. Eu preferi não fazer durante a gestação por questão que eu não me sentia, assim, que aquilo ia me trazer um benefício. Tem gente que faz. Eu prefiro, eu acho que o tempo é tão curto, assim, eu acho que não, sabe, o benefício que a gente tem proporcionalmente ao risco, né? A gente, ainda mais com a barriga ficando maior, você tem menos equilíbrio, eu preferi não fazer. Tá. Mas, no geral, a gente contraindica as posturas de barriga para baixo, que forçam muito o abdômen, e aí a gente vai adaptando algumas posturas também à medida que a barriga vai crescendo, né? Mas do mais, assim, tranquilo, né? Faz um bem danado, então façam, né? Só façam. Pratique. Aí, orgulho da minha gravidinha! Doutora Lumena, bem-vinda. Que lindo! E aí, falando então do desafio, né? Que você pediu pra gente falar um pouquinho.
O desafio, gente, de 21 dias, né? Por que 21 dias? Eu acho que você falou, não sei se você falou, mas existem estudos que comprovam que a gente leva 21 dias para criar um hábito, né? Então, a ideia do desafio de 21 dias é a gente realmente começar a criar esse hábito em nós, né? E, para mim, eu já praticava meditação, né? A meditação tem várias formas de meditar, várias técnicas diferentes. N técnicas, e eu falo que, assim, cada um tem que achar a sua, naquele momento também, porque tem momento que, por exemplo, meditar na respiração, para mim, funciona super bem, né? Mas vai ter momento que meditar, sei lá, ouvindo uma música, enfim, tem N técnicas, né, que a gente pode testar de meditação, por isso busquem, não desistam na primeira, porque às vezes você faz uma técnica hoje, e fala, nossa, não consegui concentrar, né, não deu certo. Não tem problema, vai procurar outra, né? Em algum momento você vai achar alguma técnica que vai te ajudar nesse processo. E o desafio eu já praticava, né? Só que, como a Naila falou, a gente na correria do dia a dia, na rotina, a gente se deixar, a gente vai se desconectando e a gente perde mesmo, muitas vezes, o hábito, o foco e acaba negligenciando, né? Vamos dizer assim. E, para mim, o desafio ajuda muito nisso, principalmente, porque a energia do grupo é outra coisa. Né? Então, a gente está em grupo com um objetivo em comum, né? Trocando experiências e ali juntos, caminhando nesses 21 dias, faz toda a diferença para que a gente se mantenha na prática. Né? Então, todas as vezes que eu fiz o desafio, as 2 vezes, né, que eu participei com você, para mim, o maior benefício era esse, né? Porque eu estava num momento de desconexão que eu precisava de alguém ou algo ali, né? Um grupo para realmente voltar a criar o hábito, né? E aí é muito legal porque aí você propõe vários exercícios ao longo desses 21 dias diferentes que vão nos ajudar nesse processo, vão nos trazer consciência para várias coisas. Então não é só a meditação em si, né? No desafio a Naila propõe vários exercícios diários, um por dia, né, que a gente tem que fazer, que nos ajuda muito também a mudar alguns hábitos, a prestar atenção em várias questões nossas. Então, é um crescimento muito grande, assim, e eu gostei demais de ter participado, e principalmente por essa questão também da troca no grupo, né? Então, um incentivando o outro, um contando para o outro como foi a experiência, a gente trocando, essa energia de grupo, ela é muito forte. Eu falo, quando a gente começa a praticar sozinho, principalmente quando a gente é professor, se a gente tá sozinho, muitas vezes a gente vai se perdendo também. Então, quando a gente tem um grupo, né, por isso eu nunca quis parar de dar aula, porque o grupo me fortalece, né, então ele me lembra ali do meu propósito ali todo dia. Aqui, vamos falar do efeito, tem esse efeito que eles chamam de que é quando várias pessoas meditam em conjunto, o poder da intenção em grupo, a gente consegue criar uma realidade diferente. Então, mostrando cidades mesmo, onde tiveram grupos de meditação e reduziu a violência. A gente sabe que numa casa, num lar, numa família, onde a esposa começa a meditar, de repente o marido começa a meditar, o filho está meditando. Tipo, a minha família, as pessoas não meditavam. Eu fui uma das primeiras. Eu tive uma prima que você conhece, que fez antes a yoga, me chamou, aí eu demorei 6 anos para conseguir entrar no processo. E aí, o que acontece? Um vai chamando o outro. E esse processo, ele é muito bonito, porque as estruturas de família, os vícios, a minha família tem muita gente que bebe, eu mesma já bebia álcool, não era alcoólatra, mas bebia. E a yoga na minha vida me tornou, desapareceu a necessidade de bebida alcoólica, porque eu não precisava mais. Hoje eu sinto 1000 vezes meu corpo muito melhor, eu gosto de estar consciente, eu acho uma delícia, e é natural. Não foi uma coisa, sabe, imposta de fora para dentro. Foi um movimento muito de dentro para fora, assim. E é muito bonito também a gente fazer essa egrégora mesmo, esse grupo. Então, assim, às vezes a gente muda de amizades mesmo, porque mudou o interesse, porque a gente mudou de frequência vibratória. Se você está em pânico numa situação, você atrai um grupo em pânico. Se você está vibrando amor, alegria, você atrai um grupo vibrando amor, alegria. Então, assim, é muito legal a gente trazer essa consciência, sair da vítima, ir para o nosso lado criador e autorresponsabilizar. Ao mesmo tempo, ser muito compassivo com a gente mesmo, entender a nossa humanidade e saber que a gente vai
ter né, períodos de recaída, que vai ter um dia que vai ser lindo, vai ter dia que não vai ser tão lindo assim, mas que tudo é um processo que é válido. Então, acho que essa amorosidade, até com os nossos humores, hoje eu tô triste, ok, eu tô triste. Eu não tenho que ficar buscando uma falsa alegria. Eu vou abraçar a tristeza daquele dia. Eu tô chocada, eu perdi 3 amigos médicos de coronavírus, eu tô triste. E aí, qual que é a questão? Eu aceito esse meu estado, sem julgamento. Eu acho isso muito bonito. A gente tem 5 minutos. Você consegue fazer um pranayama pra gente? Vamos. Te agradeço a presença, tudo lindo. Foi ótimo te ver. Gratidão pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço também. Foi muito lindo. Você tem um lugar, não só, né, no meu coração como amiga, mas é esse momento que foi a minha instrutora que me ajudou a criar certa disciplina, porque na época era louquinha, né? E eu acompanhei esse processo. Então, vamos fazer um gente, obrigada para todo mundo. Obrigada, pessoal. Muito bonito da transformação. Se acabar aí. Qualquer coisa, você me avisa do tempo também. Tá? Só falta, tipo, 5 minutos. Tem que ser um exercício tranquilo. Tá. Eu vou convidar todo mundo a fechar os olhos, se possível, prolongar a coluna. Pode ser no lugar que você está sentado mesmo. Relaxa os ombros, relaxa o semblante, fecha os olhos um pouquinho. Eu te convido a trazer uma das mãos sobre o abdômen, a outra mão sobre o peito. E com seus olhos fechados, traga consciência para a sua respiração. Tenta levar a consciência lá na bordinha externa do nariz. E começa a perceber o ar entrando e saindo. Por enquanto, sem preocupar em controlar esse fluxo. Só observa o ar que entra e o ar que sai. E agora começa a inspirar de forma bem profunda e lenta pelas narinas e começa expandindo o seu abdômen lá embaixo. Deixa ele empurrar a sua mão para frente. Vai enchendo os pulmões bem devagar, expande agora o abdômen, o tórax. Deixa seu peito encher de ar, empurrando a sua mão para frente. Enche o máximo que você conseguir os pulmões. Pulmões cheios, solta o ar bem devagar. Começa relaxando o tórax primeiro. Em seguida vai contraindo um pouquinho o abdômen. Tenta retirar todo o ar, até o ar residual lá do finalzinho da parte baixa dos pulmões. Pulmões vazios, inspira, expande de novo primeiro o abdômen. Depois expande o tórax, enche os pulmões o máximo que conseguir. Pulmões cheios, expira, solta o ar bem devagar, relaxa o tórax, contrai o abdômen e esvazia completamente. Pulmões vazios, inspira. Faça mais 2 vezes no seu ritmo. Tenta perceber que quando você se concentra na sua respiração, como vão se alterando os padrões da mente, como as suas emoções vão se aquietando, a mente se acalmando. Perceba o espaço interno que você vai criando através da sua respiração. Como ela te traz para o aqui e para o agora. E em seguida, por alguns instantes, mantendo as mãos na posição, leva a consciência lá para o centro do seu peito. Tenta perceber as batidas do seu coração.
Tenta perceber que o que existe é apenas o momento presente. E agradeça internamente por esse momento, pela sua vida, pela sua saúde, por tudo aquilo que vier à sua mente nesse momento. E ainda de olhos fechados, unindo as mãos diante do peito. Nós vamos entoar uma vez só o mantra Om. Então, inspira bem profundo. Finalizando, quando se sentir confortável, pode abrir os olhos. Nos cumprimentemos. Om Shiva.